Não é fácil não, querido. Criança hoje, mãe, me dá um sim, não, ele quer um iPhone. E a gente tava debatendo, como é que argumenta isso, às vezes, com uma criança? Porque não é nem a questão de não ter agora. Você está falando, vamos planejar. Mas às vezes eu acho que até esse discurso, vamos planejar para daqui a 6 meses comprar. Eu acho que, imagina você dando para uma criança um equipamento que vale R$ 2.000. O que você está comunicando a ela? Estou te dando um presente. Assim, não, quando tu crescer e tiver teu próprio dinheiro, tu compra um negócio desse que é muito caro. Mas não é fácil hoje, todo mundo tem, todo mundo quer. E essa formação, esse grupinho aqui, grupinho ali, isso influencia muito uma criança, o que ela tem a dizer e tudo mais. Deixa eu voltar um pouquinho para também falar um pouco sobre o treinamento e a capacitação, vamos falar assim, dos professores e educadores dentro da igreja. Eu acho que isso é primordial, não é mais aquela irmã que gosta de crianças. Tem que entender como argumentar, tem que saber da experiência que ela tem, porque a criança argumenta. E se você, às vezes, contrapõe ela de maneira errada, aí vem o pai, aí mete o pastor no meio e vira um bololô, né, Alba? Você já teve algum tipo de oportunidade? Como você lidar com situações assim? Hoje nós trabalhamos na igreja com TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Tá? E isso o pastor Josué não abre mão. Toda a igreja tem que fazer dominicalmente. E eu, como não sou boba, que eu acho que ele é bem esperto, eu trabalho com Tadelzinho. O que é isso? Todos os líderes de células infantis e a equipe do Ministério Infantil são convidados para participar dominicalmente, de 10 às 11 horas. Enquanto as crianças estão naquele período de recreação, que saíram da escola ministerial, elas estão na recreação, os líderes de células e a equipe está ali para se preparar o material que a gente vai estudar na próxima semana, que vai ser passado na célula. Aí você entra com toda aquela palavra de motivação, de treinamento, de mostrar o que você já enviou para eles, porque todos eles já receberam um PowerPoint da lição, já receberam uma literatura. Então, se você está falhando no seu compromisso com Deus, porque a igreja está te dando todas as ferramentas para você fazer isso. E fazer com excelência. Porque a minha preocupação hoje é, a cada dia eu oro, acordo, às vezes acordo, Deus me dá umas coisas de madrugada. Faz isso assim que vai ser legal. E aí no dia seguinte eu estou doida logo para falar com alguém. Olha, a gente vai fazer essa semana dessa forma. De madrugada, às vezes, vem uma peça na minha cabeça, acordo, escrevo a peça. Fizemos agora na festa da primavera para as crianças e foi lindo, foi maravilhoso, entendeu? Então, hoje a gente tem que estar com uma preocupação de treinar as pessoas e de fazer que elas entenderem que elas não estão ali para brincar com as crianças. Elas estão ali para ministrar. Elas estão ali, eu canso de dizer isso na igreja, nós não somos tomadores de conta de criança, nós somos ministradores na vida deles, ministrando a palavra do Senhor. Então, eu tenho visto que as pessoas, os meus líderes, os meus liderados e o pessoal de célula, todos os líderes de célula, estão ali. E quando eu não mandei, eu mando sexta-feira a lição para eles, quinta ou sexta-feira, que eu já terminei o PowerPoint, eles já estão me catucando no Face. Tchau, você não enviou, tchau, a lição. Eu acho isso muito bom, que eu vejo que as pessoas, eu aprendo mais. Eu estou estudando com as minhas crianças o livro de Apocalipse. Mas olha que interessante. Se ela não manda, o pessoal vai no Face e cobra dela. Me cobra. Você entendeu? O que tempo legal. Que a gente vive, as crianças, o acesso à informação que elas têm é totalmente diferente, né? Nosso tempo. É importante também a gente entender que há realidades sociais também que mudam muito. Por exemplo, a igreja que eu pastoreio, ela tem provavelmente um poder aquisitivo muito diferente dos crentes da igreja que a irmã faz parte, por exemplo. Então, os meus recursos... Geografia mesmo, Barra da Tijuca, também para Guaratiba é muito diferente. Então, claro. Baixada, e o nosso país é feito de desigualdades sociais, a sociedade como um todo. Então, eu não posso, por exemplo, me dar ao luxo de não ter. Eu tenho um recurso do flanelógrafo ainda, mas eu também tenho o data show, tenho recurso. Tem gente que não pode ter um tablet. E vai me faltar estratégias e ferramentas para ensiná-lo, educá-los? Não, de forma nenhuma. Eu só estou querendo dizer que muitas das vezes, nessas desigualdades, eu trago até aqui à tona um escritor, um palestrante que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: muitas das vezes você pega os seus filhos e coloca no carro. Aí você fala assim, vamos fazer Ontem, por exemplo, eu fiz isso. Vamos comer em tal lugar. Aí, não, eu quero ir em tal lugar. Eu quero dar o quê? Não, o pai geralmente tem que dizer aonde vai. Nós vamos em tal lugar
e o filho vai. A gente está transferindo isso para os filhos. Eu me lembrei disso, porque eu já fiz algumas palestras sobre esse tema. Eu falei, eu estou errando. Eu errei. Falei, não, olha, a última forma, nós vamos em tal lugar. Ah, mas por quê? Não, o pai não tinha que ter perguntado. Eu tinha que dizer para vocês, nós vamos lá e vocês vão sentar lá e a gente vai comer. Você vai pedir o que você quer. Como eu sei também que essa situação que hoje Deus me dá a oportunidade, eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Então, às vezes nós transferimos responsabilidades que são nossas. A gente falava há pouco sobre o trato com criança. Eu não posso tratar um adulto como eu trato uma criança. Eu vejo, às vezes, minha esposa, que é professora, sentando, às vezes, para falar com os menorzinhos. Isto faz parte de uma técnica, para você se colocar na altura deles, né? Na mesma disposição, inclusive mental, que diz Paulo, para que você possa tentar entender e não passar uma ideia de superioridade. Então, quando a gente transfere responsabilidades, ou a gente não tem respostas aos nãos e porquês, a gente pode incorrer em muitos equívocos. A minha colocação foi só nesse aspecto, que não é tão fácil por isso. Deixa eu te explicar, pastor. Flanelógrafo ou PowerPoint tem que ser feito com muito amor. Quem vai fazer tem que ter se preparado. Sem dúvida. Tem que ter parado para ler a Bíblia, para saber contar a história, para saber contar com entusiasmo, com amor, saber o que está transmitindo para a criança. Seja lá a ferramenta que você tenha. Você tem que amar o que você está fazendo e você tem que se preparar. Muitas das vezes, você tem uma lição que é difícil você passar para a criança. Mas você vai chegar para ela com uma coisa muito simples no final. O que você vai fazer de atividade para que essa criança venha gravar tudo que você ensinou? Se você está ensinando um conceito para ela e você não tem uma atividade, assim, um desenho, você não arrumou de forma lúdica, você pega uma folha de papel ofício, bota vários lapiseira lá e diz assim, desenha o mundo que Deus criou. Nossa, vai sair as coisas mais lindas ali. Ele sabe, ele vai desenhar o sol, e é uma coisa muito simples. Sem dúvida. É que a gente tem que saber se preparar para saber usar nesse momento. Deixa eu levantar uma pergunta, e tem um lado sério também disso, que eu acho, e eu já lidei com algumas situações dessa na igreja, de quando o professor fez algum tipo de atividade dessa, isso, de alguma maneira, a criança denunciou algum problema em casa. Desenha, não sei o que, o mundo feliz, e desenha coisas que o professor pegou, opa, calma aí, isso aqui tá meio esquisito, tá meio estranho. É aí que E já vi preparo, casos de, né? entendeu? Porque a criança meio que, eu já vi casos de criança que foram meio que porta para casa, falou tudo o que acontecia na casa dela, e aí você tem aquela informação. O que você vai fazer com aquela informação? Vai para o pastor, conta para a pessoa mais próxima. Maus tratos com crianças, às vezes, você consegue ver por marcas ou por comportamentos. Um professor de escola dominical que está preparado, atento, ele consegue perceber esse tipo de coisa. Como é que lidar com situações assim também? Hoje o preparo é fundamental, né? Dentro da igreja, principalmente. Como você mesmo disse, as crianças elas denunciam. Um desenho, ele não é só um desenho. É uma informação. Ele é uma informação. Ali ele disse, ele é redação da abusado vida dele, sexualmente, ali ele disse, ele é violentado, ali ele disse, como ele está emocionalmente. Por isso que essa questão do preparo, ela é de suma importância. Hoje, um professor da escola dominical, da escola bíblica, da sala das crianças, ele não pode ser só um ajudador. Ele precisa ter um preparo, muitas das vezes psicopedagógico, muitas das vezes para trabalhar com criança. Alguns são psicólogos. Eu acredito que isso é de suma importância. E a igreja não pode estar paralela a isso. Eu fiz um trabalho lá com as crianças planejando o meu futuro. O que eu quero ser quando crescer? E você vê de tudo. As crianças falam, eu quero ser aeromoça, eu quero ser professora. Mas eu tive alunos que disseram, eu quero ser traficante. Eu quero ser PM para matar as pessoas. Essas crianças, a professora ela teve uma percepção. Nós pegamos todas essas crianças que desenvolveram esse trabalho, encaminhamos para uma psicóloga para tentar detectar o que está acontecendo. Pode ser uma realidade social somente, mas pode também, muitas das vezes, ser uma realidade familiar, ser uma referencial realidade que tem de pai, de mãe, de sociedade o geral. social, do lugar que vive, enfim. Mas o professor,
o ministro, ele não pode ter só uma visão espiritual. O natural, o preparo natural é fundamental, é muito importante. Eu acredito nisso. Vou te dizer, isso chega muito até a nós. Chega. Eu acho Muitos assim, casos chegam. Não. Principalmente, não tem jeito. Uma igreja onde você tem 100, 200, 300 crianças, por estatística, você vai ter aí 10% ou 8% que vão ter algum, não necessariamente violentados, mas algum tipo de distúrbio dentro da casa dela, de comportamento, com pai e mãe, de não sei o que ela vai denunciar através disso. Daí que eu acho interessante, porque um de adolescente ele segura um pouco. Jovem é muito espiritual. Criança não, você não é só uma formação espiritual, como está falando, é uma formação de caráter, de família dentro. E ela denuncia isso. Eu acho que é muito importante o acompanhamento pastoral junto com esse departamento infantil. infantil. Ela falando tudo Fala mesmo, tudo. né? Mas Se não tiver o desenho, inclusive, ela encontra uma maneira no culto infantil de extravasar aquilo. É no pedido de oração lá no culto, ele vai e fala, Verdade. eu quero que ore pelo meu pai. Mas por quê? Não, porque meu pai está batendo na minha mãe. Eles falam. E eu tudo. acho interessante que nesse momento de intercessão, tia, meu pai ainda não aceitou Jesus. Eu quero que ore pelo meu pai. Tia, meu gatinho se machucou. A criança fala tudo o que acontece dentro de casa. E eu acho interessante ela ver na igreja, ela ver no Senhor Jesus a resposta para as necessidades dela, para os problemas que ela está passando, desde criança. Ela já está entendendo que a igreja, que em Deus, ela pode confiar que alguma coisa vai mudar essa circunstância. Quando você pega um desenho de uma criança e diz assim, pinta esse desenho aqui, que é um jardim. A criança vem lá com um lápis preto e o marrom, rabisca aquilo tudo de preto e de marrom. Essa criança está com algum problema. Ela não está vendo um mundo colorido, ela não está vendo um mundo... Nossa, existe coisas lindas nesse mundo aqui. Ela não consegue enxergar. Ela rabiscou tudo de preto e de marrom. Aí você começa a chamar aquela criança para conversar, aí você vai vendo. Às vezes fica o dia inteiro sem a mãe, ou às vezes fica com uma pessoa que não a ama tanto... E aquilo é o que ela consegue expressar da vida dela. E às vezes, assim, o início da cura de uma casa vem através da criança. Esse é, às vezes, o impacto. A gente vai para o rápido break, depois vamos voltar. Eu quero entender qual é o impacto que esse trabalho de igreja tem na criança e isso traz para a família inteira. De salvação, de mudança, de cura, de denúncia. Qual a importância de termos isso e como as crianças, quais as implicações desse trabalho com criança na casa e, posteriormente, claro, na vida da igreja, né? Porque formar, talvez, por a maioria de adultos, mas começa dentro da criança. Jesus, o Espírito Santo entra por ela e vai entrando em toda a casa. Qual é o impacto que ela tem na casa dela? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada de voltar já já.